preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre me alegro com a responsabilidade e com a incumbência de trazer a palavra do nosso Deus aos nossos corações. Quero que você se porte de pé nesta noite, já pedindo para que o Espírito Santo, para que Deus se manifeste no nosso meio e traga a Tua palavra aos nossos corações. Que o Espírito Santo hoje venha falar conosco através da Tua palavra, porque quando subimos aqui, simplesmente somos só um instrumento, a palavra é toda de Deus. Quero compartilhar um texto com os irmãos, se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, irmãos. Êxodo, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 10, irmãos. Todos acharam? Que diz assim, irmãos: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Não te chegues para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios as oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Somente até aqui, irmãos. Tome o teu assento. Ontem, o povo brasileiro foi dormir mais triste. Decepção acontece em todos os momentos. Governos nos decepcionam, sistema financeiro nos decepciona, pessoas nos decepcionam, família nos decepciona. E ontem vimos um vexame absurdo. Seleção brasileira que se preparou, se dedicou, e ontem fez aquilo, e pessoas apostaram ficha, e simplesmente a seleção deu um vexame.
Olhamos através da televisão e vimos pessoas chorando copiosamente, pessoas transbordando-se em lágrimas, decepcionadas. Mas eu quero te dar uma receita essa que nós conhecemos muito bem. Se nós confiarmos em Deus e andarmos de acordo com a sua vontade, Deus, Ele não vai nos deixar decepcionados. Mas precisamos andar dentro da tua vontade e do teu querer. Porque se nós andarmos por caminhos alheios, certamente seremos decepcionados. É ou não é? Irmãos, o texto que nós lemos aqui é um texto bastante conhecido. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui conhecem muito bem esse texto. E conhecem até melhor do que eu. Sem demagogia, estou falando sério. Existem pessoas que têm uma caminhada muito mais ampla do que a minha, que conhecem muito mais. É um texto extremamente rico, meu irmão. E eu quero extrair desse texto algumas lições para as nossas vidas. O texto relata para nós, meu irmão, e eu vou contar a história desse rapaz chamado Moisés. A Bíblia nos informa e nos mostra que no período em que Moisés nasce, havia uma perseguição de Faraó contra os hebreus. A Bíblia diz que José morre, vem uma outra sucessão de Faraó, esta que não conhecia Josué, olha para o povo hebreu crescendo, se multiplicando e diz, não, tem alguma coisa errada aí, não pode acontecer isso. E simplesmente esse faraó decide acabar com os hebreus, matar os meninos, aqueles que se nasciam meninos, a ordem era para as parteiras, olha, pode matar, deixe somente as meninas vivas. O texto diz isso para nós, a história da Bíblia Sagrada relata isso para nós. A ordem era matar. A Bíblia nos informa que as parteiras temente a Deus assim não fizeram. Disseram, as hebreias são muito ligeiras. Quando a gente chega, ela já deu a luz. A Bíblia nos informa então que Moisés, ele é escondido num período de 3 meses, 90 dias. E o menino cresce, cresce, e chega a um ponto que não dá mais para esconder. É necessário tomar alguma atitude. A mãe do garoto, então, tem uma ideia brilhante. Faz uma espécie de uma arca ou de um Moisésinho, como nós conhecemos hoje. Passa betume ele e simplesmente lança o menino, a arquinha, o Moisésinho, o barquinho, como você bem entender, irmão, sobre a água. E ali vai. A história e a Bíblia relata para nós que a filha de Faraó o acha um menino, encontra um menino, abre talvez a tampa, como a gente está habituado a ver nos filmes, vê aquele menino sorrindo, ou chorando, ou com frio, ou com medo, não sei. Resolve simplesmente chamar a mãe do menino para cuidar, dá ordem às suas funcionárias, às suas conservas, olha, arrumem para cuidar desse menino. E simplesmente é isso, acontece. O menino é entregue, então, para sua família, talvez para Joquebede, que seria a mãe do menino de fato. Ele ali é ensinado, e no período que ele vai crescendo um pouquinho mais, ele é devolvido para a filha de Faraó, e ela adota o menino. A Bíblia relata para nós, então, que Moisés, ele cresce. Ele começa a crescer e a desenvolver, e ele tem toda uma estrutura, um amparo diante do governo, porque quem cuida dele é a filha de Faraó, ou seja, ele é um egípcio não de nascimento, mas ele acaba se tornando, porque a moça fala, ele é meu filho. E fim de papo, ele começa ali a crescer, a crescer, a crescer, mas ele sabia muito bem da sua condição, da sua origem, dos teus caminhos, de onde que ele veio, de onde que ele surgiu, porque Joquebede ensinava para ele. A Bíblia fala, olha, ensina o menino, que quando ele crescer não se desviará do caminho. Moisés sabia muito bem. O tempo passa, o povo de Deus é afligido, o povo de Deus é submetido a trabalhos forçados.
a trabalhos pesados, a ser flagelados, a ser encostado na parede, a apanhar de varinha, apanhar de chicote, faça o trabalho. Isso no coração do jovem Moisés começa a fermentar, começa a se gerar talvez ódio, talvez uma indignação, uma insatisfação com aquilo que tudo está ocorrendo, porque aquele é o teu povo, ainda que ele está numa posição maior, ainda que ele está num nível maior, a origem dele diz para ele: você faz parte desse povo, você faz parte desta história, você faz parte desse pessoal aí, e aquilo começa a machucar no coração do pequeno Moisés, no garoto Moisés, e ele resolve fazer algo. A Bíblia nos informa e nos diz, irmãos, que simplesmente Moisés vai lá tirar algumas satisfações com o egípcio. E nessas satisfações, meu irmão, ele mata o camarada. Ele matou o camarada, ele matou um egípcio. Era um inimigo de Deus, Era alguém que estava afligindo o povo de Deus, era alguém que estava afligindo o povo de Deus. Mas aqui eu paro e faço a primeira pergunta: teria direito nós de matar alguém, irmãos? Teria eu o direito, ou teria você o direito de tirar a vida de alguém? Quem deu a vida foi Deus. Quem deu a vida foi Deus. O homem não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Moisés simplesmente comete um homicídio diante de uma circunstância terrível, tenebrosa, uma circunstância de insatisfação, de indignação. E aqui eu tiro a primeira lição para a minha vida e para a tua vida. Eu quero te dizer que na caminhada de fé, meu irmão, muitas vezes nós ficamos indignados, muitas vezes nós ficamos insatisfeitos. Eu não concordo, eu não aceito. Cuidado para você não tomar uma medida na hora do nervoso. Porque quando você toma uma medida na hora do nervoso, essa medida ela pode gerar consequências gravíssimas, consequências para o final da vida, ou quem sabe até para a eterna, irmão. O texto deixa claro para nós, e eu tiro isso como lição: no momento de dificuldade, no momento de indignação, de ficar indignado, no momento de ficar nervoso, mas eu tenho direito, irmão. Cemitério, cadeia e inferno, vai ter muita gente com direito, irmãos. Tomamos o cuidado na hora do nervoso, conte até 10, ore ao Senhor, tome um banho gelado. Não se precipite na hora do nervoso. Na hora do momento que veio ali a questão dos 5 minutos. A questão dos 5 minutos, meu irmão, é terrível. E ela gera consequências terríveis. Cuidado, irmão. Muitas vezes nós nos precipitamos, trocamos os pés pelas mãos. E a Bíblia nos ensina: não faça isso. Isso não é bom. Você está com direito, você está com razão. Espere mais um pouquinho, ore mais um pouquinho, converse mais um pouquinho. Não tome decisão sob pressão, porque quando nós tomamos decisão mediante a pressão, essa decisão pode causar um impacto terrível, tanto para esta vida terrena, quanto para a vida futura, para a eterna. Cuidado. O texto, então, nos diz, irmão, e a história de Moisés relata para nós que ele mata o camarada, ele enterra, esconde o corpo do egípcio. Passado algum tempo, se descobre, cai a ficha na cabeça de Moisés. Moisés entende o mal que ele fez, a consequência é terrível. E uma das primeiras coisas que Moisés faz é fugir. Fugir, meu irmão, não é resposta para ninguém. Se você fez, você precisa assumir os teus erros. Se você cometeu, você precisa assumir. Somos seres morais, e seres morais têm responsabilidade nessa terra diante do Deus vivo. Se nós cometemos algumas coisas, nós temos que assumir. Parar para pensar, meu irmão. Alguém que atropela alguém, mesmo cheio de direito. Esses dias o meu pai é motorista de ônibus, e a gente conversando, ele trabalha na madrugada, ele acorda 2 horas da manhã para trabalhar, e ele disse para mim: Rodrigo, você não sabe o que aconteceu. Eu indo trabalhar, peguei o meu ônibus, o meu carro,
Ele fala carro, não fala ônibus, ele tem o costume de falar carro. Peguei o carro, estava indo trabalhar, e na madrugada entrou um bêbado na minha frente, e eu freiei o carro, e mesmo assim, bati nele, e o rapaz caiu. Eu até pensei em ir embora. Estava à noite, ninguém estava vendo. Eu estou com direito, mas você perde o direito a partir do momento que você foge. Se você não assume uma responsabilidade, é perigoso você ser preso por omissão de socorro. Não fuja das responsabilidades que Deus te dá, irmão. Não fuja das responsabilidades que você assumiu na igreja. Não fuja. Se Deus te deu uma responsabilidade aqui, fala, não, eu vou assumir ela. Assume a responsabilidade que Deus te dá. Não fuja. Não fuja, porque muitas vezes nós fugimos. Isso não é para mim. Isso talvez é para o irmão Juliano, quem sabe para a pastora Fátima, quem sabe para o pastor, mas se Deus colocou nas tuas mãos, meu irmão, é você que tem que desempenhar o papel. Não fuja das responsabilidades que Deus depositou nas tuas mãos. É ou não é a verdade, irmãos? Estou rápido, irmãos. A voz está extremamente fanha. Dá para entender? Pois bem, irmãos. A Bíblia relata para nós, então, que ele foge. Vai para as terras de Midian, terras distantes de lá. E agora, nós vamos usar uma ferramenta chamada hermenêutica, essa que os irmãos estudam na teologia. O texto diz para nós, a Bíblia Sagrada diz para nós que, nesse caminho que ele estava indo, ele se depara com um poço. E ali as filhas de Jetro estão lá para dar água para o rebanho, para tomarem a água. E ali simplesmente havia viajantes sobre a face daquele espaço de onde eles estavam. E ali Moisés aparece. E a Bíblia não fala o que ele disse, mas a Bíblia menciona para nós que quando as moças voltam para o teu pai Jetro, ela diz, papai, tu não sabe o que aconteceu. Estávamos nós querendo dar água para o rebanho, de repente fomos poupados pelos viajantes, mas um egípcio lá nos livrou, nos protegeu. Ou seja, o texto dá a entender, não é a Bíblia quem fala, é o texto dá a entender, que Moisés disse, eu sirvo o faraó, viu? Eu sou um egípcio. E aqui eu tiro uma outra lição para a tua vida e para a minha vida. Não queira ser quem você não é, irmãos. Não queira ser aquilo que você já foi lá atrás. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja, dizemos que aceitamos a Cristo, que somos novos convertidos, mas a nossa conduta ela não muda. Não queira ser aquilo que ficou lá atrás. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, é vida nova. Agora existem pessoas que ficam lembrando, contando, remoendo, irmãos. Abandone isso, irmão, é novo nascimento. E quando isso vem à memória, é simplesmente para causar nojo, ânsia. Porque no meu passado eu fiz muitas coisas que não agradou a Deus. E quando me vem à memória, é simplesmente para me causar nojo, ânsia. E dizer, vale a pena servir a Deus, porque Deus é bom e Deus tem um propósito na minha vida. Não queira ser quem você não é. Não queira ser aquilo que você já foi lá atrás, irmãos. O texto dá a entender que Moisés se apresenta como um egípcio que oferece até uma certa posição de intimidação contra aqueles viajantes, dando a família Zipora, que seria a esposa dele no futuro, de beber a água, de o rebanho beber a água, e o texto dá a entender que Moisés se apresenta como um egípcio. Não queira ser quem você não é. Não queira ser quem você já foi lá atrás. A partir do momento que você aceitou Jesus, é vida nova, o caminho é outro. Se vier a memória, é para causar nojo, é para falar, não, isso eu não vou fazer, porque isso não vale a pena. Irmãos, a Bíblia nos informa então que Jetro, pai de Zipora, diz, manda chamar esse camarada aí, eu quero conhecer ele. Ali ele vai para a casa de Jetro, casa-se com a filha de Jetro, Zipora, tem um filho, e se passa 40 anos, entramos no texto, 40 anos, a Bíblia não fica dando detalhezinho, não fica, passa-se 40 anos,
Moisés, então, ele tem um hábito de apacentar o rebanho, as ovelhas, o gado do seu sogro. Ele tem esse hábito, ele tem esse costume. E quando nós olhamos para a sarça no meio do deserto pegar fogo, é extremamente comum, porque no deserto se tem calor e se tem oxigênio. Quando se tem calor e se tem oxigênio, o fogo é certo. Mas o texto diz que, passado um determinado tempo, exatamente 40 anos, que ele fica nas terras de Midian, próximo disso, Deus se apresenta para ele no meio de uma sarça e diz: Moisés, cadê o texto, irmãos? Verso 4. Não, vamos ver no verso 2 do 3 que nós lemos. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ou seja, nesse momento, Deus dá uma responsabilidade a Moisés. E quando nós olhamos a questão da sandália, muitos acreditam e entendem que é a questão da humildade. Pode até ser, irmãos, mas Moisés, ele se mostra humilde. Era alguém que estava numa posição acima lá no Egito, mas era alguém que comia com os hebreus em pote de barro, era alguém que vivia na casa de um hebreu, na casa de outro, era alguém que se misturava, ou seja, alguém que se mostra humilde. Outros olham para esse texto e acreditam que não seja simplesmente humildade, mas que seja irreverência. O texto diz para nós que Moisés temia Deus, temeu Moisés a olhar para lá. Muitas vezes nós podemos temer a Deus, podemos reverenciar a Deus. Dentro da igreja católica, pessoas chegam, fazem um movimento, pessoas não fumam na porta, pessoas entram com uma roupa comportada, se mostram reverentes a Deus, mas só isso também não basta. Então nós vamos para a definição de sandália. Estudando sandália, a etimologia da palavra sandália é aquilo que eu e você usamos para usar nos nossos pés, para trilharmos sobre a face da terra. E Deus está falando para Moisés: Moisés, o caminhar agora é outro. O caminhar agora é outro, o negócio estreitou, Moisés, não dá mais para você caminhar desse jeito. Tire a sandália do vosso pé. O lugar que tu está é terra santa, Moisés. Eu tenho para você uma grande jornada, uma grande missão, um grande propósito, mas não dá para andar assim. Deus tem para nós um propósito, Deus tem para nós missão, mas não dá para andarmos do jeito que nós queremos. É necessário tirarmos a sandália e andarmos de acordo com a vontade de Deus. Moisés, ele se prontifica a fazer isso. Mas talvez você me diz ainda, ou até pensa, mas Moisés teve uma vida totalmente torta lá na frente. É verdade, irmãos. A Bíblia relata para nós que ele bate na rocha de Meriba, ou Meribá, que representava o próprio Cristo, o próprio Deus, e como consequência, não entra na terra prometida. Mas Deus não deixou de salvar aquele homem. Ele levanta Josué para tomar a frente dele e diz para ele: olha, sobe o monte, porque eu vou te recolher. Ou seja, a paciência de Moisés estava no limite, e Deus o sabe muito bem, porque nós lemos hoje no Salmo que Deus é muito paciente, que Deus é benigno, que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, tardio. Em outras palavras, a paciência de Deus tem limite. Se a paciência de Deus tem limite, imagine a de um simples mortal Moisés. Imagine Moisés, a paciência do camarada estava no extremo. Era o povo reclamando, o povo questionando, o povo murmurando.
E simplesmente ele bateu na rocha. E Deus, como sonda e nos conhece, diz: não, eu conheço, eu entendo, porque eu sou tardio em irar-se, eu sou longânimo, a minha paciência tem limite. Imagine a sua, Moisés. E Deus se encarrega de salvar ele. O texto deixa isso bem claro para nós. Mas eu quero que você entenda que a função primórdia de Moisés, ele cumpriu com êxito e com sucesso. Porque ele tirou a sandália dos pés e não caminhou como ele queria, e sim como Deus queria. Se nós olharmos para Moisés, nós entendemos em Moisés o libertador. E de fato é isso mesmo. Pare para pensar na vida do teu pastor, pastor Marcos, meu pastor, pastor da nossa igreja. Essa igreja aqui era para estar repleta, lotada, cheia. E ele não cruzou os braços, ele está trabalhando, ele está lutando, ele está orando, a tua esposa está lutando. Mas na caminhada um se perde, um vai embora. Ele precisa ter jogo de cintura. Ele não pode ser muito enérgico, porque um é dodói, um está cheio de razão, o outro está cheio de verdade. E ele começa a não ser partideiro, ele precisa ter algum jogo de cintura. E um sai, e outro sai, e outro sai. Não é fácil. Estamos falando de uma igreja de 100, 120, 150 membros. Não é tão grande. Agora pare para pensar na vida de Moisés. A incumbência dele de libertar o povo do Egito. Estamos falando de milhões. Milhões e milhões de pessoas. E a Bíblia relata para nós que nenhuma unha ficou no Egito. Ou seja, Moisés cumpriu muito bem o teu papel. E nós precisamos cumprir o nosso papel, desde que o nosso caminhar seja o caminhar dele. É necessário tirarmos a sandália, é necessário nos purificar, nos santificar, guardarmos para o nosso Pai. Não dá para caminhar da forma que eu quero. Deus está falando para Moisés: Moisés, o caminhar agora é outro. O negócio é outro. Parou para pensar na dificuldade desse homem. Parou para pensar, ele não foi nenhum santo. Foi um homem comum, mas que Deus escolheu para fazer uma grande diferença. E eu quero acreditar e entender que nessa noite há pessoas chamadas para fazer a diferença. Porém, não darmos para andarmos com sandália. É necessário tirarmos as sandálias dos nossos pés e andarmos de acordo com a vontade do Pai soberano. Você consegue compreender a dimensão da palavra? Só para você ter uma ideia, o profeta Isaías, quando foi chamado, ele estava no meio do povo totalmente contaminado, corrompido, e a situação dele era a mesma. Ele disse: ai de mim, que eu vou oferecer, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, eu também sou. Mas o que é que Deus se encarrega de fazer? Vai lá no altar, pega uma brasa com uma tenaz, põe na boca do profeta e purifica, santifica os teus lábios, porque ele iria profetizar, ele iria falar, ele iria anunciar. Na caminhada de Moisés, Moisés ia marchar, então diz para ele: olha, tira a sandália, porque o lugar aqui é santo, o negócio é outro, é diferente, não dá para você andar mais desse jeito. E fica a mensagem para nós, irmão. Fica a mensagem para você e para mim. Tire a sandália, varão. O andar com Deus é outro. Não é do jeito que eu quero, não. E nem do jeito que você quer, não, irmão. Temos que tirar a sandália do nosso pé. E andarmos de acordo com o que Deus quer. Você recebe essa palavra? Glorifica a Deus com as suas palmas. Deus abençoe os irmãos, viu? Glória a Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos nos humilhar diante da sua presença. Amém? A questão é, quando a gente quer fazer do nosso jeito, e insistimos em fazer do nosso jeito, então nós não estamos sendo humildes, não estamos nos humilhando. Deus diz: vá pela direita, e a gente quer ir pela esquerda. Então não vá pela esquerda, vá pela direita. Humilhai-vos, pecadores, diz a palavra de Deus. Achegai-vos a mim. Lavem as suas mãos,
né? Humilhem-se diante da minha presença. Vivam segundo a minha vontade, segundo a minha palavra. Essa é a palavra de Deus. Se nós vivemos uma vida de renúncia, ou seja, renunciar o nosso próprio eu, se nós fizermos isso, Deus se alegrará. Porque a palavra de Deus nos dá os caminhos, ela nos mostra por onde irmos, o que fazemos, como fazermos. E se nós não fizermos como a palavra de Deus nos indica, então nós não estamos sendo humildes, nós estamos calçados então com essas sandálias do orgulho, de acharmos que nós podemos fazer as coisas sozinhos. Tolo, maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, diz a palavra. Nós temos que confiar em Deus. Amém? A questão do Moisés ter matado um homem, né, foi algo que ele não pensou, faltou domínio próprio, faltou fruto do Espírito Santo, ele ainda não tinha, então por isso ele matou aquele homem, e agora Deus está transformando a vida desse homem, para que ele seja um cumpridor da sua palavra. Isso é feito conosco hoje, isso é feito conosco na nossa caminhada. Deus transforma nossas vidas velhas em vidas novas, para fazermos a vontade dEle, como deixou bem claro aqui na pregação, nós precisamos viver uma vida nova, nada mais do velho pode existir em nós, e é certo que existe, né, Rodrigo? Existe muita coisa do velho homem em nós, ainda existe, mas o apóstolo Paulo ensina numa das suas cartas doutrinárias, que nós precisamos nos despojar deste velho homem, dia após dia, amém? Então aprendamos com Moisés, a sermos direcionados pelo Espírito Santo, para vivermos essa vida nova, tá bom, igreja? Amém? Bom, para encerrar o culto, vou dizer para vocês que hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, tem aula de teologia, glória a Deus, está tudo voltando ao normal, graças a Deus, né? Não porque eu estou feliz que o Brasil não passou ontem, né? Não estou feliz não, minha esposa fica toda hora, mas o Felipe, para amor, vamos esquecer isso daí, que eu nem sou chegado em futebol, mas, poxa vida, né, a gente queria que os meninos chegassem lá, não queria? Era alegria para nós. Agora uma coisa, quem trabalha tá bom, né, não perdeu nada, porque o Brasil cumpriu sua missão, de mandar vocês para casa mais cedo, todos os dias dos jogos deles no nosso país, que saiu mais cedo, e o próximo jogo seria domingo, então você não ia sair mais cedo, não é verdade? Você só não ia ter culto aqui na igreja, mas agora nós vamos ter culto, íamos ter culto pela manhã, e não íamos ter culto à noite, então no domingo agora, nós vamos ter culto pela manhã, e vamos ter culto à noite. O culto da manhã vai ser às 9:30 da manhã, é o culto da Santa Ceia, nós vamos vir a este lugar, a esta casa de oração, para nos unirmos no Senhor, como corpo de Cristo, para participarmos da ceia dele, o corpo e o sangue, é algo importantíssimo. Se o crente entender a necessidade de não faltar num culto de ceia, ele vai ser muito abençoado, né? Então não falte. E aí depois das 18 horas nós vamos ter a porção dobrada, mais um culto para glorificarmos e exaltarmos o nosso Deus. Tá bom? Essa sexta-feira é a segunda sexta-feira da campanha, a primeira foi na quinta por causa do jogo, mas é sextas-feiras, então sexta-feira agora às 8 horas da noite, nós vamos ter o segundo culto da campanha com unção, com óleo, e vai ser com bálsamo. Nós somos ungidos com a mirra no primeiro culto, e agora nessa sexta-feira nós vamos ser ungidos com o bálsamo, e esse bálsamo representa cura de enfermidades, esse bálsamo representa Jesus Cristo, amém? E você vai vir aqui, vai ser ungido com esse bálsamo, e nós antes vamos ouvir uma palavra poderosa de Deus, essa palavra vai nos fazer entender melhor isso, e depois nós vamos receber esta unção, vamos receber a oração, e quem tiver com enfermidade, Deus vai sarar, Deus vai curar, e se você trouxer mais alguém enfermo, esse alguém vai sair daqui curado, vai sair daqui liberto, em nome de Jesus. Haverá cura da alma, haverá cura do corpo, haverá cura na mente, no coração, no corpo,
se tiver enfermidade, dor, e sei lá o que for, se você crer e vir aqui, Deus vai sarar, Deus vai curar, amém? E depois que você estiver curado, quem for curado, Jesus vai dizer, a tua fé te curou, amém? Amém? Então, sexta-feira, 8 da noite, não faltem, tragam alguém que precisa desta oração, que precisa desta palavra, que precisa desta unção. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Aleluia. Oh, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque fomos alimentados aqui essa noite. Nós te glorificamos, meu Pai, com a nossa adoração, te exaltamos, porque fomos abençoados aqui essa noite. Esta palavra, Senhor, de orientação, esta palavra, Senhor, que é a bússola para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, ela nos alimentou. E agora nós vamos sair daqui renovados, vamos sair daqui cheios do Teu Espírito, vamos sair daqui, meu Pai, crendo a mais e mais a cada dia no Senhor, vamos viver pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra nos conduz à vida eterna, a Tua Palavra nos conduz a uma vida de saúde, de paz, a Tua Palavra nos conduz a uma vida plena no Senhor, Pai. Oh Deus eterno, glorioso, que não nos falte esta palavra, que não nos falte a profecia, que não nos falte, Senhor, que a cada dia o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, que a cada dia, Senhor, o Senhor se compadeça de nós e fale conosco, Pai, em o nome de Jesus, que nós possamos partir agora de volta aos nossos lares, debaixo da sua proteção, debaixo do seu amor, Pai. Senhor, que os teus anjos estejam acampados ao redor do crente, que nós saiamos daqui, meu Pai, com os teus anjos acampados ao nosso redor, nos livrando de todo mal pela tua palavra, pelo teu amor e pela tua graça, nos dando, meu Pai, a continuidade de uma semana, meu Pai, vitoriosa na tua presença, Senhor, e que nós sejamos supridos em nossas necessidades, em tudo aquilo que precisarmos, Pai. Que o Senhor, Pai, se compadeça de nós, porque nós não sabemos, não merecemos, mas que o Senhor se compadeça de nós, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sustente, Senhor, nos conduza em vitória, Pai, para o teu louvor, para a tua glória, e que nós não sejamos insensatos, que nós não sejamos loucos, meu Pai, que nós entendamos a palavra, que nós vivamos, meu Pai, em santidade, para o teu louvor, vivamos dizendo não ao pecado, para que assim o Senhor se compadeça e nos abençoe com a vida, e a vida em abundância, Pai. Visita, Pai, todos os enfermos esta noite. Eu clamo a Ti, eu peço, meu Pai, a Ti, visita todos os enfermos, Pai, visita, Senhor, membros da nossa igreja que venham estar enfermos, Pai, visita, meu Pai, nossa irmã Renate, na sua recuperação, acelera, Senhor, esta recuperação da Tua filha, visita, Senhor, nossa irmã Adriana, meu Pai, e fortaleça, meu Pai, o seu sangue, a força do seu corpo, as suas pernas, em nome de Jesus. Pai, visita, Senhor, aquele que estiver, meu Pai, com algum problema, Senhor, de saúde sério, visita, Pai, leva a cura. Pai, entre nós, algum enfermo, Pai, alguém que está aqui, meu Pai, sentindo algo ruim, alguma coisa no seu corpo, meu Pai, alguma coisa talvez na mente ou no coração, Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, visita agora, trazendo a cura, Senhor, a este corpo, cura este corpo, Pai, em o nome de Jesus, cura agora, meu Pai, Senhor, meu Deus, de tudo aquilo que está perturbando, meu Pai, a paz desta pessoa, Pai, seja ele curado agora, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, o exterior e o interior, seja sarado este corpo, seja sarada esta vida, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, que eles saiam daqui, abençoados, em Teu nome, Pai, em nome de Teu Filho Jesus, do Teu Santo Espírito, aleluia, diga amém, amém, espero vocês aqui, então, na sexta-feira, nessa campanha, porque nós vamos receber mais do nosso Pai, mas venha aqui, prostrado, venha para adorar, venha para exaltar esse Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor, e vai fazer coisas maiores ainda, tá bom? Estenda as suas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho, e a comunhão do Espírito Santo, seja com você, seja conosco, hoje
e para sempre. Diga amém. Amém? Vão na santa e gloriosa paz do Senhor. Dê uma salva de palmas a Ele. Que o Senhor te abençoe.